A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco. Começa agora mais uma edição do Jornal das 6. Você já imaginou viver até os 100 anos ou mais? E com muita saúde? Seria maravilhoso, não é mesmo? Hoje nós iniciamos o jornal com uma bela história. A pessoa mais idosa de Juí é a dona Sebastiana, que completa hoje 112 anos. Nascida em 20 de janeiro de 1905 na cidade de Coronel Barros, Rio Grande do Sul, mora em Ijuí há 40 anos. Hoje, Sebastiana Viana completa 112 anos. Considerada a pessoa viva mais velha de Ijuí, das mais velhas do estado, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ela sobreviveu a 2 guerras mundiais. O segredo da dona Sebastiana provavelmente é a alegria, a paixão pela vida. E olha só, ela nunca casou. Mas, olha, eu sempre pensei que eu acho que nunca bebeu, nunca fumou, nunca teve esposo na vida dela, né? E eu acho que deve de ser isso. Tem que ser, né? Com certeza, né? Dona Sebastiana não tem filhos, não tem netos, então ela mora com a sobrinha neta Maria Terezinha da Silva. Maria Terezinha tem 8 filhos, 20 netos e 2 bisnetos e arruma tempo para cuidar da tia-avó por quem tem tanto amor. É grande mesmo, graças a Deus. Toda a minha família, né? Que minha família é grande, graças a Deus, né? E todo mundo cuida dela, todo mundo ajuda, né? Não tem problema, graças a Deus é bem de saúde, né? Isso é o que importa, né? Em toda a vida dela ficou 2 vezes doentinha, mas gripezinha, né? E graças a Deus está aí hoje. A genética da dona Sebastiana é muito boa. Sua bisavó viveu até os 115 anos. Apesar da idade, ela é lúcida. Muda desde que nasceu, mas entende absolutamente tudo. Gosta de cuidar da aparência. As unhas estão sempre pintadas, mas ela nunca pintou os cabelos. Essa é a cor natural e para 112 anos são poucos os fios brancos. No domingo, a família vai realizar uma festa na sede do Botafogo e pede ajuda da comunidade com doações. Aí a gente precisava, né, de se alguém tivesse a solidariedade de ajudar, né, com galeto, né, pão, que um bolo a gente já conseguiu, graças a Deus, né. E como que as pessoas devem fazer para entrar em contato com vocês? Isso tem que ligar aqui no telefone que vão doar tal coisa, galeto, sei lá o que vão doar, refri, né, daí tem que dar o número do telefone, né, para ligarem, para a gente saber, né, e amanhã já é sábado, né. Para quem quer ajudar, basta ligar no 99184 6021 ou 99208 7546 ou ir direto na casa da dona Sebastiana, que fica na rua Silvio Romero, 71, bairro Alvorada. Ela não tem problema de saúde, devido à idade, apenas dificuldade para caminhar. E apesar de não ter filhos, ela ama crianças e contagia os pequenos com a alegria. Maria Terezinha cuida da tia-avó com amor e pretende viver também até mais de 100 anos. Gosta muito. Das minhas crianças, quando eram tudo pequenininha, minhas gêmeas, tudo, ela ajudou a cuidar, né? E agora os meus netaredos, tudo vai pro colo dela, né? Tudo passa pro colo dela, nos afilhados, meu, né? Do meu marido, passa tudo pelo colo dela. Vem chegando no portão, ela já tá feliz da vida que tá chegando criança. Na minha vida, muita coisa boa, porque é igual uma santinha que eu tenho dentro da minha casa, né? Para toda a família, né? Muito, muito bom. Quero que dure muitos anos, né? Que Deus abençoa, né? E provavelmente a senhora está na genética, a senhora também vai. Olha, assim. Bem assim que eu quisesse, mas olha lá. Perfeito. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber
contribuinte interessado em parcelar o IPVA 2017 em até 3 vezes ou quitar o imposto com desconto de até 22,4% precisa ficar atento ao calendário. O prazo para ambas as situações termina no dia 31 deste mês. No caso do parcelamento, até esta data é preciso pagar a primeira prestação. Até o momento, no Estado, mais de 1 milhão de proprietários já estão em dia com o IPVA, o que corresponde a 1/3 da frota tributada no Estado. De uma arrecadação ao redor de 782 milhões de reais no calendário atual, 50% é repassado automaticamente às prefeituras, conforme o município de licenciamento do veículo. O ministro Teori Zavascki, do STF, morreu ontem após queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro. A morte do ministro Teori Zavascki chocou o país e vários questionamentos estão sendo feitos sobre as circunstâncias desse acidente. Inclusive, o Ministério Público Federal em Angra dos Reis abriu um inquérito para apurar essa tragédia que acontece num momento muito delicado, já que o ministro tinha interrompido as férias para analisar as delações premiadas de 77 executivos da Odebrecht. Essas delações estavam em fase de homologação, ou seja, elas seriam analisadas, validadas e a partir daí poderiam motivar novas investigações. Aqui no Supremo Tribunal Federal o clima é de muita tristeza, ministros e funcionários estão muito abalados. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, tinha acabado de chegar a Minas Gerais quando recebeu a notícia e retornou imediatamente a Brasília. O acidente aconteceu no início da tarde, a poucos quilômetros do aeroporto de Paraty. O avião decolou à 1 da tarde do Campo de Marte, em São Paulo, em direção a Paraty, no Rio de Janeiro. O bimotor caiu no mar, próximo à Ilha Rasa, a 2 quilômetros de distância da cabeceira da pista. Militares e marinha contam com a ajuda de barcos pesqueiros nas buscas. Segundo o Corpo de Bombeiros, chove muito no local e o mar está agitado, o que torna o resgate ainda mais difícil. Até agora, 3 corpos foram localizados, mas pode haver mais vítimas. Um dos passageiros foi encontrado com vida, mas faleceu. Ainda não há sinais de sobreviventes. A aeronave pertencia ao Grupo Emiliano e, segundo a ANAC, estava com a documentação regular e a manutenção em dia. A morte de Teori foi confirmada por volta das 6 da tarde pelo filho dele, Francisco Zavascki, pelo Facebook. O catarinense gremista Teori Zavascki era o relator do caso Lava Jato no STF desde 2014. Teori Zavascki foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 2012 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ele era o relator do caso da Lava Jato no Supremo. Com perfil técnico e discreto e considerado um juiz rigoroso, Zavascki era membro do Poder Judiciário desde 1989. Entre 2003 e 2012, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Teori começou a trabalhar como advogado em 71 em um escritório em Porto Alegre e foi advogado do Banco Central. Nascido no município de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, Teori tinha 68 anos. Ele se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fez mestrado e doutorado na mesma universidade em Direito Processual Civil. Também foi professor de Direito por mais de 3 décadas, quando lecionou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade de Brasília, entre outras instituições. Ele também é coautor de mais de 20 livros e de dezenas de artigos em revistas especializadas em direito. Teori Zavascki deixa 3 filhos. Com a morte do ministro Teori Zavascki, cabe ao presidente Michel Temer indicar um substituto cujo nome tem que ser aprovado pelo Senado. Esse sucessor, de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, herdaria todos os processos relatados por Teori, inclusive esses processos relacionados à Lava Jato. Mas existe também uma outra possibilidade, também prevista no regimento interno do Supremo, de que esses processos, pelo seu caráter especial, sejam revistos
redistribuídos para um outro ministro por determinação da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A Corsã iniciou na quarta-feira trabalho de substituição da rede de água na Benjamin Constant, no centro de Juí. O trecho de 300 metros compreende o prolongamento da rua entre a Ernesto Alves e a rua Venâncio Aires. A Corsã retomou as obras na parte central do município. Na tarde de ontem, o trabalho aconteceu na rua Benjamin Constant, próximo à Câmara de Vereadores. O trabalho segue no centro da cidade nos próximos dias. Agora vamos falar do milho, cultura que no próximo dia 28 é realizada a abertura oficial da colheita na cidade de São Luís Gonzaga. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo. Já o Rio Grande do Sul é o quarto produtor no Brasil. Nós conversamos com o presidente da Apromilho, Cláudio Jesus, que falou sobre a cultura. Confira na reportagem. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, totalizando em torno de 78 milhões de toneladas na última safra, e o segundo maior exportador. A primeira ideia é o cultivo do grão para atender ao consumo na mesa dos brasileiros, mas essa é a parte menor da produção. O principal destino da safra são as indústrias de rações para animais. O Brasil, de uma forma geral, nos últimos 3 anos tem se consagrado um grande exportador de grão de milho, pela qualidade. Mas também ele é um grande consumidor de milho, transformando em proteínas animais. Esse consumo é maior que o nível que o Brasil exporta. O Brasil hoje está produzindo na faixa de 80 milhões de toneladas de milho e exporta em torno de 27, 28 milhões. E o restante é consumido dentro do próprio país, como eu falei anteriormente, transformado em proteínas animais. Cultivado em diferentes sistemas produtivos, no Brasil os maiores produtores são Mato Grosso, que é responsável por 40% da produção no Brasil, em segundo lugar Minas Gerais, em terceiro o Paraná e em quarto o Rio Grande do Sul. O grão é transformado em óleo, farinha, amido, margarina, xarope de glicose e flocos para cereais matinais. Nos últimos 5 anos ele veio diminuindo a área e aumentando o volume de tonelada de grão por hectares. Esse ano passado houve um acréscimo em relação ao ano anterior de 8% em área. Nós acreditamos que o Rio Grande do Sul vai colher a mesma quantia de volume que colheu ano passado. O Rio Grande do Sul pode, por que se deve esse aumento de produtividade? Tem 2 fatores. Primeiro, é a irrigação, que o Rio Grande do Sul saiu de uma área pequena irrigada e o Rio Grande do Sul já tem em torno de 15% a 20% da área plantada com milho irrigado. Então é um fator que ajuda a melhorar muito a produção. Outro fator é a genética. A genética tem melhorado muito nos últimos anos, não só a genética, mas a biotecnologia, e o produtor também vem se profissionalizando mais. Isso a resposta dá em termos de produtividade por hectare. O Rio Grande do Sul hoje está numa média em torno de 6 a 7 mil quilos por hectare, né, que eu entendo para o estado uma média boa, e para pivô ele está com a média em torno de 9 a 10 mil quilos por hectare. Então eu entendo que o Rio Grande do Sul está fazendo um trabalho importante na evolução da cultura do milho aqui. E sempre lembrando que é importante, quando a gente fala em milho, falar na cadeia. O milho sozinho ele não anda, o milho tem que ter o suíno e tem que ter o frango, né, para poder estabilizar a cadeia de produção. E isso a gente está tentando construir, junto com essas instituições, um diálogo permanente para que a gente possa ter um preço sempre equilibrado para o produtor e para o consumidor de milho, que favoreça a todos. Os preços do milho do mercado interno brasileiro registraram um novo dia de baixas expressivas nesta quinta-feira. Na maior parte das praças de comercialização pesquisadas pelo Notícias Agrícolas, as perdas variaram de 1,89% a 4,69%. O excesso de chuva que nós tivemos aqui em alguns momentos não ocasionou problemas nenhum para a produção de milho. O que ocasionou um problema na produção foi um estresse hídrico, uma falta de chuva que nós tivemos 30 dias atrás, onde faltou alguns locais do Rio Grande do Sul, ocasionando uma pequena quebra de produção, que nós acreditamos gira em torno da expectativa inicial em torno de 15%.
É uma compensação, a área de pivô vai produzir mais, porque o clima foi muito favorável esse ano para ele. Aquele momento que houve falta de chuva, a temperatura à noite era fria, e como faltava água, o produtor tinha irrigação, então contemplou muito bem. Inclusive os dados que a gente tem, algumas áreas sendo começado a colher com pivô, a produtividade acima do que o produtor esperava. Ainda mais lentidão dos negócios no país. A referência variando de R$ 23,00 a R$ 34,00 por saca nas principais regiões produtoras do Brasil não estimula os vendedores a buscarem por novos negócios, ao passo em que a demanda também se mostra mais retraída neste momento, principalmente por parte das indústrias. O mercado do milho ano passado foi um ano muito favorável para o produtor. Com dados muito positivos, tanto a nível de preço como a nível de produção. Esse ano nós estamos iniciando uma colheita, está acontecendo o inverso. O ano passado o produtor começou a colher, o preço começou a subir. Esse ano o produtor está começando a colher, o preço está começando a cair. Nós tivemos uma seca no centro do país, e isso ajudou favorável ao mercado ao produtor, e agora nós temos uma previsão de safra muito grande a nível do Brasil, maior que o ano passado. E hoje os preços aqui no Rio Grande do Sul estão na faixa de R$ 28,00 e, logicamente, no centro-oeste do Brasil, no caso do Mato Grosso, o preço deve estar bem inferior a isso. Eu não tenho o preço hoje aqui. Mas o milho tem muito a ver aonde estão as unidades de consumo dele. Quanto mais próxima a produção de milho tiver de uma unidade de consumo, o preço é mais favorável ao produtor. O preço que está hoje já não passa a ser um preço muito favorável ao produtor, e não acaba estimulando o produtor para o próximo plantio. Nós devemos que o preço abaixo de R$ 30,00 não é um preço que estimule o produtor aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos o dia 27 e 28, né? Nós temos a abertura da colheita do milho, principalmente dia 28, que vai estar na lavoura, a largada da colheita. É importante falar aqui também que quem cedia é o município de São Luís Gonzaga, mas a lavoura é em São Nicolau. É uma parceria de 2 municípios, né, que é onde a gente vai ter a presença do governador, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paolinelli, dando a largada da colheita do milho. Já é praxe da Associação de Produtores de Milho fazer todo ano em um município diferente, assim nós motivamos a cultura do milho em várias regiões. E São Luís Gonzaga porque saiu de uma área hoje mínima de pivô, e hoje eles têm talvez a maior área de pivô do Rio Grande do Sul.